Dando continuidade à história. Um jovem obsessor, a força do amor na redenção espiritual contado pelo Espírito Jefferson escrito por Adriana Machado. Mandei Beto trazer Laura e Marcos. Apesar de ele não querer ir buscá-los, não se atreveu a me contestar. Para lhe dar um pouco de ânimo naquela missão, perguntei se ele queria levar Firmino. Tenho certeza de que em outros tempos, mesmo sendo Beto, teria me irritado com a sua covardia e exigido que ele fosse sozinho. Mas, para o meu próprio espanto, eu conseguia perceber a dificuldade que ele sentia e, até ele estranhou. Eu já não estava me reconhecendo. Estava de coração mole. Acho que ouvir todas aquelas conversas fiadas estava mexendo demais comigo, e isso eu não podia aceitar. Foi por causa disso que quase me traí na frente do chefe. Sabia o destino daqueles que não atendiam mais aos objetivos da organização, e eu não queria aquele destino para mim. Então firmei comigo mesmo as metas. Precisava focar no que faríamos para derrotar Rodrigo. Era ele o foco de minha maldade e lealdade ao grupo, e eu sabia como atingi-lo. Em pouco tempo, Beto e Firmino já estavam com Laura na minha frente. Posso afirmar que ela estava ali, mas não conscientemente. Ela nem nos via. Continuava a procurar por si mesma e por drogas, como uma alienada em alguma cela de um hospício. O estado dela era deprimente. No auge de minha atuação como influenciador, provavelmente eu estaria rindo da situação, porque foi ela quem escolheu aquele destino ao alimentar em Marcos uma obsessão por ela, para ter mais drogas à disposição. Tudo o que Laura estava vivendo agora era fruto de suas próprias ações em vida. Então, ela merecia cada sofrimento. Mas por que eu não estava rindo como os outros? Eu me via sério com a situação. Senti que Beto também estava incomodado, porém, da mesma forma que eu não sabia o porquê de meu incômodo, ele também não sabia o dele e não iria me perguntar. Quando todos já tinham se divertido o bastante, mandei que Boca e Firmino arrumassem o ambiente na casa do Rodrigo para que pudéssemos levar Laura e Marcos para lá. Mandei que começassem pelo quarto de Marcos, é claro. A Aparecida, até então, não havia aceitado retirar nada daquele quarto. Fazia daquele ambiente um santuário para o filho morto. Seria lá, então, o melhor lugar para que ele ficasse com Laura. Ela sempre entrava lá para abraçar alguns pertences dele e, por vezes, chorar a sua falta. Cadu foi designado para ficar com eles no quarto, alimentando o vício de ambos. Ele vampirizaria os viciados encarnados e serviria de veículo das energias em desequilíbrio para que o casal continuasse em seu processo de alienação e dependência. Assim, tudo foi providenciado. Ao contrário do que criamos no plano espiritual, no material, mãe e filhos estavam mais unidos naqueles últimos dias, fazendo a Aparecida deixar de frequentar diariamente o quarto de Marcos como era o seu costume. O pai, enquanto isso, portava um maior sentimento de culpa e incapacidade. Quando colocamos Laura e Marcos naquele cômodo, Cleto foi o primeiro a ser atraído pelo desequilíbrio da dupla. Sua identificação com o filho foi imediata e o seu sentimento de culpa o ligou a ambos, conforme os nossos planos. Queríamos que a família se perdesse ante os sentimentos que a oprimiam. Esses sentimentos de culpa, normalmente, são os que construímos dentro de nós por meio das ideias equivocadas que possuímos. No caso desses pais, foi a de se sentirem responsáveis por não terem percebido que a queda do filho estava próxima. Depois do retorno de Marcos àquele lar, Cleto começou a beber. Os filhos nunca o viram beber, nem socialmente. Agora, porém, ele bebia todos os dias, chegava em casa tarde e, diante das reclamações da esposa, se enfurnava no quarto de Marcos, o que muito nos agradou. Cleto adormecia rápido, e quando chegava no plano extrafísico, se deparava com a imagem de seu filho amado enlaçado a Laura, fazendo-o acordar desesperado. Quanto mais Cleto bebia, mais criava um laço de viciação com os jovens desencarnados. Ambos sentiam as emanações vindas da bebida consumida por Cleto e iam até ele, alimentando mais e mais a sua vontade de beber para esquecer. Um dos reflexos dessa simbiose com Marcos era Laura ter uma sensação de sufocamento vez por outra, como se alguém a estivesse enforcando. Nesses momentos, Cleto, que estava muito ligado ao casal em tormento,
tinha fortes sensações de falta de ar e de sufocamento também. O meu plano estava indo muito bem. Com o pai naquela trajetória, a leve harmonia conquistada por Rodrigo e Dalva seria desintegrada. Enquanto isso, Aparecida lutava com todas as suas forças para não sucumbir aos pensamentos que iam penetrando em sua alma e para que os filhos não percebessem a sua dor. Primeiro, o filho que tinha ido cedo demais e, depois, o seu companheiro de tantos anos estava, devagar, se afastando da família. Ela lutava também contra os nossos pensamentos atordoantes de traição de seu marido que, mais e mais, chegava de madrugada dos bares, indo dormir no quarto do filho, longe dela. Eu já estava planejando a nossa próxima cartada vitoriosa, mas muita coisa ainda estava por vir. Antônio também passava por um momento difícil. Um dos seus amigos de infância, e de vícios, estava de volta da clínica de reabilitação. A primeira vez que Guilherme ligou para conversar, reclamou muito de seus pais. Dizia que eles não confiavam nele, a ponto de não o deixarem ficar em casa ou sair sozinho. Antônio compreendeu a dificuldade do amigo e ficou muito chateado com a atitude dos pais dele. Sabia o que era ter de provar o tempo todo, para si mesmo e para os outros, que havia mudado. Porém, já na primeira saída com o amigo, Antônio descobriu que os pais de Guilherme não estavam errados em duvidar dele. Quando estavam indo ao cinema, Guilherme saltou alguns pontos de ônibus antes do destino e, dando 1000 desculpas, foi se encontrar com os seus colegas do vício. Antônio ficou muito insatisfeito, até porque ele mesmo não queria encontrá-los ainda. Quando foram embora, Antônio deixou muito claro que, apesar de não terem feito nada de errado, ele não tinha gostado daquela situação. Ele não queria perder a confiança que tinha conquistado, a duras penas, com os seus pais. Guilherme pediu desculpas e disse que não faria isso de novo. Na segunda saída, Guilherme agiu da mesma forma, e ainda surpreendeu Antônio quando retirou de seus bolsos vários papelotes de drogas para distribuir aos demais. Ele dizia que era, da boa, e que eles não iriam se arrepender de comprar a próxima com ele. Antônio não acreditou no que Guilherme estava fazendo. Ficou desapontado e sem saber que atitude tomar em seguida. Como não queria se envolver, saiu dali sem se despedir de Guilherme, que, por sua vez, nem percebeu que o amigo tinha ido embora. Gabava-se para todos de que, na clínica de reabilitação, conheceu um enfermeiro que estava recrutando viciados para a tarefa. Não sou bobo de deixar passar essa oportunidade, ele dizia. Guilherme contava a sua história na clínica, sobre como usava drogas na hora que queria, e, ao som das gargalhadas dos amigos viciados, afirmava que os seus pais eram tolos de gastar tanto dinheiro para que ele fosse para uma boa clínica, pois só o que conseguiram foi alimentá-lo em seu vício e dar-lhe uma nova profissão. Alguns dias se passaram e Guilherme convidou Antônio para sair novamente. Este respondeu-lhe educadamente: "Cara, eu sei que você não quer ir ao cinema, nem nada disso, e até entendo a sua vontade de rever nossos amigos, mas eu não quero mais continuar me drogando, então preciso me afastar daqueles caras por enquanto. Não me sinto forte o suficiente para enfrentar as tentações." Guilherme tentou convencê-lo, mentindo: "Pô, Toninho, para com isso. É claro que não vamos nos viciar novamente. Fiquei aquele tempo todo na clínica para quê? E você, em casa? Eles são nossos amigos, e eu apenas gostaria de vê-los. Sinto muito, Guilherme, mas hoje eu não posso ir." "Fica para uma próxima", disse Antônio, tentando se desvencilhar daquele pedido que, ele bem sabia, não o levaria a nenhum resultado positivo. Guilherme estava traficando, e tudo isso seria um pulo para que ele voltasse também ao vício. Antônio não queria se misturar com isso. Nesse e em outros tantos dias, Guilherme chamou Antônio para sair para diversos lugares, mas o amigo sabia qual era o destino desejado. Até que, um dia, Guilherme lhe confessou: "Poxa, cara, os meus pais não me deixam sair se não for com você. Sabe, parece que a clínica achou precipitada a minha saída, mas eu convenci os velhos de que estava curado. Só que, ao chegar aqui, fiz umas besteiras de peitar a autoridade deles, então acho que estão inseguros comigo. Por isso, vendo o seu progresso, eles acreditam que você não me deixará fazer nada de errado", disse, dando uma risadinha descrente.
Antônio, por fim, descobriu a razão de Guilherme desejar tanto a sua companhia. Se os pais dele não estivessem tanto no seu pé, ele iria sozinho. Penalizado, Antônio tentou sair novamente com ele, exigindo que fossem somente a um cinema ou algo assim. Mas, logo após terem saído de lá, Guilherme conseguiu ludibriá-lo, levando-o de novo à pracinha para verem os antigos amigos. Desta vez, entretanto, Guilherme também fez uso do entorpecente que vendia. Diante da certeza de que Guilherme não mudaria, Antônio resolveu não sair mais com ele. Vez por outra, os pais de Guilherme também ligavam para Antônio para pedir que ele saísse com o seu filho. Explicaram que o viam como um bom exemplo e pediam que estivesse ao seu lado, porque ainda não podiam deixá-lo sozinho. Antônio sabia que Guilherme estava reclamando muito por eles estarem impedindo-o de sair, mas a cada telefonema ele dava uma nova desculpa e recusava o convite. Até os seus pais foram envolvidos nessa história pelos pais de Guilherme, mas Antônio sempre tinha uma desculpa para não sair com ele. Antônio sentia-se muito mal em esconder de todos o que o amigo estava fazendo, principalmente quando seus pais e os de Guilherme diziam que confiavam nele para ajudá-lo a superar as suas dificuldades. Mas Antônio não se sentia forte para sustentar as mentiras do amigo, muito menos confortável para dedurá-lo. Diante de tanta pressão, em um sábado, Antônio convidou Dalva para irem a uma lanchonete para ele espairecer. Antônio, você parecia tão triste no telefone, o que houve? Antônio contou tudo o que estava passando. Estava tão cansado, porque além de ter de lidar com os seus próprios problemas, agora tinha a pressão dos seus pais e dos de Guilherme sobre ele. Será que você não está fazendo uma tempestade em copo d'água? Como assim? O fato de os pais de Guilherme desejarem a sua ajuda não é suficiente para que você se sinta preparado para essa tarefa e tenha de aceitá-la. Pelo que vejo, os pais dele estão tão desnorteados que não percebem que estão jogando sobre os ombros de um jovem de 17 anos, ex-viciado, uma responsabilidade que não lhe pertence. Acredito que, sem notarem, estão exigindo que você seja um mentor para Guilherme, mas não percebem que você não se sente preparado para isso. E o que eu faço? Então, diga a eles que você fica muito honrado com a confiança que depositam em você, mas que você não está dando conta nem de você mesmo. Ah, Dalva! Isso não é verdade. Dalva olhou para ele e disse, com um sorriso singelo, não mesmo, Antônio? E quantas vezes você duvidou de si mesmo quando Guilherme o convidou para estarem com os antigos parceiros? Quantas vezes, em casa, você ficou com medo de sair e se deparar com a vontade de mudar o seu trajeto e comprar de novo uma droguinha? Quantas vezes você não se perguntou se conseguiria continuar sem ela, e como você sabe de tudo isso? Eu não contei para ninguém, porque seria uma atitude normal de um antigo viciado. Bem, se estou certa, então, por que teme dizer isso? Não posso demonstrar fraqueza, Dalva. Você não sabe o que é ter seus pais duvidando de sua capacidade de lutar contra as drogas. Você não tem noção do que é ver dúvida nos olhos deles, quando afirmo que vou sair apenas para ver uma amiga. Ele parou de falar, como se estivesse embargado pela emoção. Dalva compreendia, mas também via algo que ele parecia não ter percebido. Posso estar errada, mas gostaria que você refletisse comigo. Se seus pais estão acreditando que você pode ajudar Guilherme, significa que eles acreditam que você seria um bom exemplo para o seu amigo. Isso não é confiança na sua recuperação. Eu não tinha pensado nisso. Mas se, vez por outra, a reação deles é duvidar, não deixa de ser um resultado normal às suas ações anteriores. Como você quer que eles reajam depois do que você fez? Olha aí, nem você confia em mim. Ora, Antônio, é claro que eu confio em você. Confio porque enxergo em seu coração a mudança, como eles também devem enxergar, mas não sofri com as suas atitudes anteriores. Eles, ao contrário, sofreram muito. E é esse sofrimento que os move para lutarem pelo seu bem-estar. A sua luta é pela conquista e manutenção da confiança deles. Não se magoe se eles ainda temem, porque eles temem por você. Ao dizer tudo isso, Dalva, sem nem mesmo ter consciência, estava sendo intuída pelo mentor de Antônio. Ela não sabia que estava ativa em um processo mediúnico. Porém, quando se sentia inspirada, ela não limitava o fluxo das ideias, agradecendo a Jesus pelos bons pensamentos. Dalva,
Por que você está me falando tudo isso? O que quer me dizer? Que você deve ter compaixão por seus pais e, principalmente, por você mesmo. Hoje, a sua maior dor é vê-los ainda duvidando de você. Como você pode sofrer com isso, se eles estão tendo uma reação natural ao que lhes aconteceu há tão pouco tempo? Como você pode sofrer com isso, se foi você quem escolheu agir de uma forma que acarretaria essa possível consequência? Dalva deu-lhe uns minutinhos para o seu raciocínio. Como ele nada disse, continuou: Antônio, você não consegue ver que, apesar de todas as dúvidas que eles possuem, estão sempre lhe dando a chance de provar que você está melhorando? Que, apesar de tudo o que você fez, eles o respeitam como indivíduo e estão lhe dando a liberdade para construir o seu presente. E o mais interessante é que você também não enxerga que isso está sendo uma conquista sua. Eles somente estão tendo essa confiança porque você está agindo com responsabilidade e amor próprio. Perdoe-se pelo que fez de errado no passado. Você errou? Errou. Mas, agora está mais consciente e não deseja mais seguir pelo caminho equivocado que antes trilhava. Use da sua experiência conquistada quando da visita à sua antiga empregada, usando do diálogo para libertar-se das culpas e o peso que carrega será muito menor. Antônio se encontrava de cabeça baixa, sem conseguir encarar Dalva. Ela o estava desnudando. Sentia que se olhasse para ela, todos os seus segredos mais ocultos seriam revelados. Sentia-se envergonhado, mas também agradecido. Toda a sua dor estava sendo amenizada por aquelas palavras. Diante do silêncio de Dalva, ele arriscou olhar para ela. Seu olhar era lindo, de compreensão e de ternura. Antônio percebeu o quanto ela era importante para ele. Engraçado como o seu coração pulava com essa descoberta. Apesar de já ter se deparado com os seus sentimentos por ela antes, ali ele sentia profundamente o quanto queria namorar com ela. Porém, ainda não era o momento, pensava ele. Eu estava calado, observando e escutando tudo aquilo, e pensando sobre mim. Eu também não tinha errado? Eu também não recebi de minha avó o seu voto de confiança quando me chamou para ir com ela? Mas eu não aceitei. Fichei-me em meu orgulho ferido e não me perdoei. Naquele mesmo instante, senti que uma revelação tinha sido escancarada bem diante de meus olhos. Eu não acredito que sou merecedor de perdão, porque eu fiz tudo ao contrário do que a minha avó tinha me ensinado. O que eu podia fazer para me resguardar no poder do tráfico e, depois, na organização que me escalou para o trabalho, eu fiz sem pestanejar. Eu me considerava um bandido, um pecador. Como estava sendo difícil para mim esses últimos tempos. Sentia-me o tempo todo descoberto, analisando as minhas posturas antigas, percebendo que não era feliz e que as minhas escolhas estavam me levando para um buraco sem fundo. Sentia-me inseguro. Se os meus companheiros descobrissem essa minha tormenta, se voltariam contra mim e eu seria entregue aos chefes para as devidas repreensões. Essa família estava me arruinado, mas eu não poderia me deixar abater. Então voltei a minha atenção para eles novamente. Antônio ficou com medo de revelar os seus sentimentos por Dalva e voltou o olhar para longe. Queria pensar sobre tudo aquilo, mas a presença dela o impedia de refletir com profundidade. O que ele queria mesmo era beijá-la. Antônio, gostaria de saber se você pode me levar, algum dia, na casa da Penélope. Acredito que será muito bom conversar com ela, principalmente nestes dias tão tumultuados em que estamos vivendo. Oh, sinto muito, Dalva. Eu joguei os meus problemas sobre você e nem perguntei se você estava bem para me escutar. Não peça desculpas. Estou muito bem para ouvir os problemas de um amigo tão especial. Mas, realmente, lá em casa, não estamos tão bem quanto eu gostaria. Dalva, pode confiar em mim, se quiser desabafar. Ela abriu um sorriso pálido e disse: Meu pai. Ele está acompanhado. Minha antena, imediatamente, se aprumou. Você quer dizer que ele tem outra mulher? Não, não acho que seja isso. Quer dizer, não sei, apesar de mamãe acreditar, às vezes, que ele está tendo um caso. Então, quando você diz acompanhado, é espiritualmente? Sim, isso, disse, abaixando a cabeça. Tenho certeza de que ele não está sozinho. Mas, o que você quer dizer com isso? Explique melhor. Diante de tudo o que você já me contou sobre o mundo espiritual e as suas influências, eu realmente acredito que ele não está só. Por isso,
Quero visitar a sua amiga Penélope, para saber o que posso fazer para ajudá-lo. Vou ligar para ela e marcar um dia. Tenho certeza que você vai adorá-la. Quem não estava gostando nada daquilo era eu. Guilherme já estava muito irritado com a atitude de Antônio. Quando seus pais afirmaram que ele poderia sair com o amigo, porque os pais dele estavam muito confiantes em sua recuperação, Guilherme imaginou que Antônio os estava enganando e que ele iria ajudá-lo a fazer o mesmo com os seus, mas, pelo que estava percebendo, seu amigo de infância estava mesmo muito focado em se manter fora do vício. Ele tinha que fazer alguma coisa para atingir os seus objetivos e, para isso, precisava fazer Antônio ter uma recaída. Então planejou ir até a casa dele, sem avisá-lo, e pediu que a sua mãe o levasse. Guilherme chegou à casa do amigo por volta das 16 horas. Antônio não conseguiu disfarçar um sentimento desagradável ao vê-lo. Com uma cara de ironia, Guilherme abraçou Antônio, dizendo: "Poxa, cara, se Maomé não vai à montanha, a montanha vai até Maomé, né?" Antônio tentou se desculpar, pela milésima vez, dizendo que não estava tendo muito tempo, por causa do seu retorno à faculdade. "Ah, cara, está tudo perdoado. Minha mãe me trouxe aqui para eu sair um pouco de casa. Vamos jogar videogame no seu quarto?" Antônio não queria Guilherme no seu quarto. Para falar a verdade, Antônio não queria mais se encontrar com Guilherme em lugar nenhum. Entretanto, não teve coragem de dizer isso para ele. Antônio teve um lampejo de que, quando eles eram crianças, somente a presença de Guilherme já o irritava. Foi difícil para eles se tornarem amigos, e somente quando começaram a ter interesses em comum, no caso as drogas, é que a relação deles se fortaleceu. "Está bem", disse Antônio, contrariado. Guilherme chegou ao quarto de Antônio, fechou a porta, deitou em sua cama e, como se fosse o dono da casa, pegou o controle e ligou a televisão no volume alto. Antônio sabia que seus pais não aprovariam a porta fechada e o som naquela altura, mas como eles não estavam em casa, não se sentiu confortável para recriminar o amigo. "E aí, Antônio? O que você está a fim de fazer? Você quer mesmo jogar algum game?" Guilherme gargalhou. "Claro que essa foi a desculpa que usei, né, cara? Mas, o que eu quero mesmo é cheirar uma branquinha. E, aí, vamos?" Antônio se levantou imediatamente da cadeira e disse: "Cara, achei que você fosse meu amigo. Estou há meses tentando ficar limpo e você vem à minha casa me fazer um convite desse? Não, Guilherme, não quero cheirar, não quero aplicar, não quero heroína, não quero voltar mais para aquela vida." Antônio estava quase berrando. Como a televisão estava alta e a sua indignação nas alturas, ele não percebeu que estava gritando mais alto que a TV. Guilherme, vendo que a empregada poderia ouvi-los, abaixou o som da televisão e fez Antônio se sentar de novo, falando em tom mais baixo: "Pô, cara. Não me venha com essa, não. Você era um viciadão, até mais que eu. Como, em tão pouco tempo, você me diz que já abandonou essa vida? Você nem foi para uma clínica como eu." "Talvez, Guilherme", disse em tom triste, "o que nos diferencia é que, agora, eu quero mesmo ficar limpo. Não quero morrer de uma overdose ou me suicidar em minha garagem, como aconteceu com Laura e Marcos. Você não estava aqui, mas eu acompanhei a dor daquelas famílias e foi horrível o que elas sofreram, e ainda sofrem, em decorrência da atitude deles. Não quero isso para os meus pais. Como você pode se importar com seus pais? Pelo que vi, eles ficam o tempo todo observando você, do mesmo jeito que os meus fazem comigo. Só que, hoje, vejo que essa atitude deles tem origem na preocupação e no amor que eles têm por mim. Não os vejo querendo o meu mal, mas sim demonstrando o quanto sou importante para eles e que não desejam me perder. Cara, que mala. Até trouxe uma purinha pra gente. Guarde isso, agora, Guilherme. Pelo amor de Deus, não me obrigue a expulsá-lo de minha casa, onde você sempre foi bem-vindo. Meus pais não podem ver isso aqui." Guilherme guardou a droga, mas não aceitava a nova postura de Antônio. Ele se sentiu traído e nem precisou de nenhum de nós para incitá-lo a sentir rancor por Antônio. Ele deu um sorriso amarelo e disse: "Não se preocupe. Não oferecerei novamente a você. Agora que eu sei as suas verdadeiras intenções, eu respeitarei a sua vontade, porque somos amigos."
Entretanto, meu grupo e eu escutávamos, para o nosso prazer, os pensamentos tenebrosos de vingança que vinham da mente de Guilherme. Cleto estava cada dia pior. Ele já não conseguia ficar sem beber diariamente e ao voltar para casa sempre brigava com a Aparecida. Diante dessa sua atitude, Rodrigo saía em defesa de sua mãe, o que provocava mais brigas e desentendimentos. A vida daquela família estava cada dia pior e, por mais que Dalva tentasse conversar com ele sobre o que estava acontecendo, ninguém lhe dava abertura para questionar aquele comportamento. Aparecida se sentia a vítima, Rodrigo, o seu protetor, e Cleto, o incompreendido. Rodrigo não queria escutá-la dizer que ele deveria parar de discutir com o seu pai quando ele estivesse bêbado. Ora, mana! Como posso deixar papai maltratar mamãe daquela forma? Ele vem, todos os dias, encharcado de bebida para nossa casa e, sem motivos, a agride verbalmente por qualquer motivo. Meu irmão, sei que ele está errado, mas você realmente acredita que brigar com ele bêbado resolverá? Precisamos conversar com ele quando estiver sóbrio e mais tranquilo. Rodrigo nem deixou que ela terminasse. Você já tentou isso e não conseguiu nada. Não tenho mais nada a falar com ele. Enquanto ele continuar tendo essa postura, eu não o apoiarei e defenderei mamãe com todas as minhas forças. No canto da sala, meus homens e eu estávamos satisfeitos. Há algum tempo não precisávamos nem nos preocupar em fazer alguma coisa contra aquela família. Ela mesma estava trabalhando a nosso favor. Cleto estava envolto em uma nuvem opaca, produzida pelos irmãos espirituais que o vampirizavam e o acompanhavam para todo lado. Assim, não seria mais preciso nos preocupar com o pai. A presença de Laura e Marcos tinha trazido toda a desarmonia que queríamos, mas ainda não era o bastante, porque o nosso alvo era Rodrigo, que, a cada dia, estava mais e mais próximo de nós. Aquele lar em que, há pouco tempo, não conseguíamos nem entrar, agora estava escancarado para nós. Com exceção do quarto de Dalva, nos movíamos sem limites entre aquelas paredes. Foi então que vi a oportunidade que há tempo esperava: colocar Marcos dentro do quarto de Rodrigo, para, devagar, começar a definhar os seus sentimentos e emoções. Ele, sem precisar de nossa ajuda, alimentava em si o ranço da revolta contra o pai. A presença de Marcos na casa levava ao irmão um sentimento de culpa inconsciente que, sem compreender o que se passava, vinculava toda a sua insatisfação às atitudes do pai. Ele estava tão enquadrado em sua revolta que não nos percebia, e isso era um bônus para nós. Mesmo já fazendo por si, coloquei Beto com ele, sem descanso, para alimentar a sua inquietação. Os demais passeavam pela casa, levando o desconforto de suas presenças e de seus pensamentos conflitantes para todos daquela família. O auge de nossa vitória foi quando Cleto, bêbado, entrou no quarto de Marcos e percebeu que a Aparecida o tinha limpado e arrumado. Como tínhamos acabado de retirar Marcos e Laura daquele ambiente, Cleto percebeu a falta da energia do filho, sentindo-se abandonado. Em razão disso, culpou a sua esposa e, como um raio, entrou no quarto do casal e a agarrou pelos braços com toda a força, gritando com ela e a jogando violentamente sobre a cama. Rodrigo chegou no quarto quando o pai estava levantando a mão para bater em sua mãe. Ele o empurrou com força para longe dela. Pego de surpresa, Cleto foi parar do outro lado do quarto, sobre uma poltroninha, que tombou com ele, cortando-lhe a testa ao bater no chão. Vendo o sangue em abundância descendo sobre os olhos, Cleto despertou daquela fúria, e vendo a cena que havia criado, saiu envergonhado de casa sem dizer para onde ia. Enquanto aguardava para ser atendido no pronto-socorro, Cleto repreendia-se, afirmando que nunca mais iria beber, porque a sua atitude fora imperdoável. Mas foi só ele sair de lá que se dirigiu a um bar para afogar as próprias mágoas, prometendo que seria a última vez. Como resultado de toda aquela violência, flagramos Rodrigo falando para sua mãe e irmã que, se ele visse o pai levantar a mão, mais uma vez, para qualquer uma delas, ele o mataria. Estamos no caminho certo, pensei alto. Dalva não sabia mais o que fazer, além de rezar pela família. Eu sentia sempre o desconforto no ambiente quando ela se refugiava em seu quarto, mas também sentia algo que não era normal acontecer. Um aquecimento interior que não sabia de onde vinha.
Era certo que ela estava rezando, mas jamais desconfiaria que ela fazia isso por nós também. O único lugar da casa que a gente não entrava era no quarto dela. E todas as vezes que tentávamos dominá-la, ela nos repelia. Na escola, entretanto, em razão de todo esse descontrole familiar, ela e Rodrigo estavam tendo um baixo rendimento. A mãe ficou sabendo, mas Dalva justificou tal comportamento como um reflexo do falecimento de Marcos. Quantas vezes a verdade está estampada à nossa frente e não queremos ver? Certa noite, fomos surpreendidos com a visita de nosso chefe direto. A organização estava querendo saber notícias e, pelo que sentimos, eles estavam ficando impacientes e pediam urgência no caso. Para a nossa sorte, Cleto estava muito mal naquela noite, e isso provocava o que havia de pior em Rodrigo. Nosso chefe também viu como estávamos usando Marcos e Laura para influenciar Rodrigo e Aparecida em seus tormentos. Por fim, ele ficou muito satisfeito com o nosso trabalho, presenciando pessoalmente o que acontecia. Jefferson, preste atenção. Seria preferível que Rodrigo desencarnasse, mas se, por enquanto, ele abraçar o seu lado ruim, também estará se comprometendo conosco. Por isso, podem continuar por este caminho. Após o chefe ter saído, fiquei pensativo. Ele tinha dito que Rodrigo era mau. Incrível como, até naquele momento de desequilíbrio familiar, Rodrigo era um exemplo de ser humano, de um ser cristão. Ele jamais havia demonstrado aquela parte de seu ser, nem mesmo quando ele se deparou com o suicídio de Marcos. Analisando, agora, a sua fúria contra o pai era enorme. De qualquer forma, eu fiquei um pouco mais aliviado, porque me parecia ser muito mais fácil alimentar aquele sentimento ruim, inerente nele, do que fazê-lo sucumbir, sendo ele um ser evoluído como eu acreditava que era. Assim, dei ordens aos meus capangas para que aumentassem a ação sobre os dois. Cleto era um ponto de desequilíbrio importante na vida de Rodrigo. Numa tarde em que Rodrigo estava na escola e Aparecida no trabalho, Dalva estudava sozinha em casa quando seu pai chegou, mais uma vez muito bêbado. Para sua surpresa, Cleto já entrou em seu quarto, esbravejando e a esbofeteando com violência. Dalva, assustada, conseguiu se desvencilhar dele e correu para se trancar no banheiro. O pai bateu várias vezes na porta, gritando para que ela a abrisse, mas ela nada fez, se encolhendo em um canto. Após alguns minutos, Cleto parou de esmurrar a porta e desceu as escadas. Com medo de ficar ali por mais tempo, Dalva saiu do banheiro, correu silenciosamente para o seu quarto e ligou chorosa para Antônio, pedindo ajuda. Ele se prontificou a ir à casa dela para resgatá-la, mas ela achou melhor que se encontrassem em uma lanchonete próxima de sua casa. Quando Dalva percebeu que o pai estava nos fundos, saiu depressa pela porta da frente, com o coração aos pulos. Jamais imaginou que teria medo do pai em algum momento de sua vida. Ele sempre foi tão cativante, gentil e amável. Chegando à lanchonete, viu Antônio sentado em uma das mesas e sorriu para ele, que se levantou imediatamente. O rosto dele demonstrava tudo o que se passava em seu interior. Ele estava indignado, irritado, com vontade de ir lá e socar a cara do pai dela. Não entendia como ele teve coragem de fazer isso com a própria filha. Aquele bêbado, covarde, pensava Antônio. Dalva percebeu a irritação dele e perguntou: "Está tudo bem? Eu o estou incomodando?" "Claro que não, Dalva. Você é minha amiga e eu sairia do Polo Norte para vir socorrê-la." Jamais pensei, no entanto, que seria do seu próprio pai. Num impulso, ele segurou o rosto dela e o virou de um lado para o outro, com carinho, para ver melhor o hematoma. Disse, por fim: "Não está bom." E faz um sinal para a garçonete providenciar um pouco de gelo. "E agora, o que você vai fazer?" "Ainda não sei. Você foi a primeira pessoa em que pensei quando me senti desamparada. Só queria sair de casa para não dar mais oportunidade para meu pai me bater, porque quando ele está assim, ele não para." "Como? Ele já fez isso antes, Dalva?" Ela abaixou a cabeça, entristecida. Levantou a manga 3/4 de sua camisa, e em seus antebraços e ombros se podia ver alguns hematomas novos e mais antigos. Antônio se levantou, meio descontrolado. Ela o puxou para que ele se sentasse novamente e pediu que se acalmasse.
Como me acalmar, Dalva? Ele está espancando você. Isso é crime. Por favor, não fale isso. E caiu em um choro compulsivo. Ele a abraçou, colocando seu rosto em seu ombro, e disse: Não fique assim. Não vim vê-la para piorar a situação. Mas alguém sabe disso? Ela não conseguia responder. Só chorava, como se pudesse esvaziar toda a sua frustração naquele choro intenso. Quando se acalmou, Antônio repetiu a pergunta, e ela respondeu: Ninguém. Escondi os roxos, colocando mangas mais compridas, para que meu irmão e mamãe não vissem. As coisas estão muito ruins lá em casa, e não há como melhorar se eles souberem o que papai está fazendo. Eu desconfio que ele tenha sido demitido, mas ele não avisou isso para ninguém. Ele sai de casa sempre no horário do trabalho e chega sempre depois do almoço, já muito embriagado. Quando volta para casa, vai para o quarto de Marcos e dorme a tarde toda. Quando mamãe chega, ou ele já acordou um pouco melhor ou segue dormindo até o outro dia, fazendo acreditar que ele teve um dia cansativo de trabalho. Rodrigo está tendo aula de manhã e de tarde, chegando, na maioria das vezes, no mesmo horário que a mamãe, então ele também não sabe. Precisamos falar com eles. Não. Ela o interrompeu bruscamente. Você não entende. Rodrigo pode fazer uma loucura. Quando papai ameaçou bater na mamãe, Rodrigo só não o matou porque viu o sangue jorrar de sua testa. Mas ele avisou que mataria o papai se ele encostasse um dedo em nós. Como você fará para Rodrigo não ver isso? É impossível. Antônio apontou para o hematoma enorme na face de Dalva. Não sei, meu Deus, não sei. Dalva era a imagem de alguém que se sentia derrotada. Ela não queria levar ao conhecimento de seu irmão e de sua mãe o que tinha acontecido, mas, realmente, não tinha sido a primeira vez, nem a segunda, que o pai levantava a mão para ela. Para onde o seu silêncio os levaria? De repente, ela ficou séria e pediu, mais fortalecida: Antônio, sei que não temos tido sorte em conseguir conversar com Penélope e que, das vezes que tentamos, os horários livres dela coincidiram com os das minhas aulas e não pudemos nos conhecer, mas me leve lá, por favor. Eu preciso falar com ela hoje. Mas, Dalva, ela pode estar trabalhando. Ligue para ela. Quem sabe, ela está em casa, disse-lhe, esperançosa. Antônio fez o que ela pediu e, para o nosso azar, Penélope estava em casa e iria recebê-los. Meus homens acompanharam Dalva e Antônio, mas, ao chegar à casa de Penélope, o espírito protetor daquele lar não permitiu que eles entrassem. Eles esbravejaram, tentaram se infiltrar, mas o campo energético não cedia. Tentaram se conectar com um dos jovens, mas eles pareciam estar fora de alcance. Imediatamente, vieram pedir orientação. Eu segui com eles até a casa de Penélope, para entender o que eles estavam me descrevendo e vi uma luz radiante sobre a casa. Ao redor dela, alguns espíritos protetores, vestidos com o que parecia ser a vestimenta dos soldados romanos. Como eu nunca tinha enfrentado aquele grupo, fiquei receoso. E o que me chamou mais atenção foi que, de todos nós, somente eu os via. Minha vontade imediata era me reportar aos chefes e buscar entender o que seria aquilo, mas pensei que eles poderiam não gostar, achando que estávamos fracassando. Temi não só por mim, mas por todos do meu grupo. Disse a todos que não havia problema. E que descobrir o que eles conversaram lá dentro era só uma questão de tempo. Lembrei a eles que seria melhor não deixar Cleto sozinho. Queríamos que ele acordasse para provocar mais brigas em casa. Para nós, os dias estavam contados para que Rodrigo tomasse medidas extremas contra o seu pai. Ele entraria para o mundo do crime. Dentro da casa, Penélope tentava disfarçar a apreensão que sentiu ao ver o rosto de Dalva. Olhou para Antônio com um olhar questionador, mas aguardou que todos se sentassem para poder conversar. Foi ela quem começou. Dalva, fico muito feliz em conhecê-la, finalmente. Antônio falou muitas coisas boas sobre você. Obrigada por nos receber, Penélope. Também estou muito feliz em conhecê-la e agradeço pela sua discrição em não mencionar o meu hematoma. É sobre ele e muito mais que vim conversar com você. Claro, minha querida. Em que posso ajudá-la? Perguntou Penélope. Eu preciso de orientação. Eu não sei o que fazer diante do que está acontecendo em minha casa. Dalva parou de falar,
repentinamente. Parecia em dúvida se poderia dizer o que se passava em sua mente, mas continuou: Eu preciso contar um segredo para vocês. Há algumas semanas eu tive um sonho. Nele, Caio, meu mentor, vinha conversar comigo sobre as dificuldades que estamos vivendo na família. Não é a primeira vez que tenho sonhos assim. Infelizmente, eles não são tão frequentes quanto eu gostaria, mas mesmo sendo esporádicos, me trazem muito conforto espiritual. Aproveitei o momento e perguntei para ele o que significavam todas aquelas dificuldades que estávamos enfrentando, e ele me falou que a nossa família já está unida por muitas vidas e sempre estamos provocando algo que nos impede de atingirmos a harmonia em nossos corações. Diante daquela explicação, perguntei a ele o que eu deveria fazer, mas ele não pôde me dizer. Mas eu pensei que os espíritos sempre nos ajudassem em nossos problemas, disse Antônio, com dúvidas. Claro que nos ajudam, Antônio, disse Penélope, mas eles não podem viver por nós ou impedir qualquer aprendizado que nos chega por meio das experiências. Eles nos orientam no que podem, mas nunca ultrapassam a linha frágil que nos faz proprietários de nossa própria vida. É verdade, Antônio. Eu entendo que ele e os outros tantos amigos espirituais que me visitam em sonhos estão atados à lei da liberdade individual, o que os impede de desrespeitar o meu livre-arbítrio. Mas, diante das adversidades, tento enganar esse limite. E isso é o mais difícil de se aprender quando você se depara, conscientemente, com eles. Essa facilidade me faz querer, em alguns momentos, ser privilegiada. Dalva abaixou a cabeça, envergonhada. Como assim? Questionou Antônio. Se você estivesse passando por situações difíceis e visse o seu mentor, não iria querer saber coisas que não estão na função dele contar a você? Perguntou Penélope. É verdade. Mas então, diante dessa limitação que vocês afirmaram existir, como ele ou eles agem nessas situações, Caio normalmente me diz para ter paciência e usar de sabedoria, porque eu já seria capaz de vencer tais dificuldades. Incentiva-me com a sua convicção sobre a minha potencialidade em aceitar e superar as adversidades. Orienta-me com palavras, embora metafóricas, para que eu busque as lições nas entrelinhas e possa tomar as minhas próprias decisões. Ele ainda me leva para participar de cursos que servem de incentivo à minha própria superação e some rapidinho da minha frente, me fazendo acordar. Terminou a frase, falando rápido e sorrindo daquela situação. Depois de alguns segundos, mais compenetrada, Dalva continuou. Voltando ao assunto do sonho que tive, no final, ele me aconselhou para que eu enxergasse além das 4 paredes de minha casa, porque Jesus já tinha enviado aqueles que poderiam nos ajudar a superar as dificuldades. Era só eu acreditar nisso. Por isso, quando eu estava na lanchonete com Antônio, vendo-me consolar, tomei consciência de como os amigos são importantes na nossa vida. Tenho certeza de que Caio estava falando de Antônio e, por consequência, de você também, Penélope. Senti, também, que ele, do jeito dele, estava me avisando que não temos muito tempo para ajudar os meus familiares. Antes de qualquer um deles se manifestar, Dalva completou. Eu também vi Marcos, meu irmão, nesse sonho, falou, embargada pela emoção. Agora, toda a sua tristeza, toda a sua culpa por não o ter salvo, emergiram em forma de lágrimas silenciosas. Antônio a abraçou e ela se aninhou em seus braços. Apesar de perceber que ela tem muita bagagem espiritual, é muita coisa para ser absorvida, de uma hora para outra. Pensou Penélope, que a incentivou a falar. Marcos estava lá em casa, em seu quarto, num processo de simbiose com outro espírito, chamado Laura. Ela era sua namorada e faleceu por overdose, uma semana antes dele. Ele era obcecado por ela e se suicidou porque não via motivos para continuar vivendo sem ela. Agora, eles parecem irmãos siameses, um colado no outro, apresentando uma forma grotesca. Antônio estava perplexo. Pensava em como os dois espíritos conseguiam ficar colados um no outro daquele jeito. Perguntou a Penélope como aquilo se dava e ela, sem entrar em muitos detalhes, por não saber de suas histórias, lhes falou: se Marcos era tão deslumbrado pela namorada como vocês dizem, e se ela alimentou essa dependência ao extremo, a consequência dessa ligação entre eles me parece natural. Infelizmente, esse processo traz muitos prejuízos aos espíritos envolvidos em uma simbiose como esta,
porque eles, na maioria das vezes, estão num transe profundo e incapacitados de atuar com liberdade de escolha. Creio que somente após um processo de magnetização severo e carinhoso por parte da espiritualidade amiga, após um tempo razoável de tratamento, é que conseguirão se desconectar dessa dependência. Antônio estava surpreso. Nunca tinha ouvido nada sobre isso. Mas ele sabia que aquele não era o momento adequado para se aprofundar naquele assunto e, por isso, segurou sua curiosidade e pediu a Dalva para continuar. Bem, Caio me explicou que, depois que Marcos chegou em nossa casa, papai se ligou aos dois pelos laços da culpa. Acredito que, por causa disso, toda a sua perseverança em querer ficar bem está sendo prejudicada, e que o fato de ele estar se embebedando em excesso está sendo agravado pelo desequilíbrio trazido por Marcos e Laura. Naquele momento, Antônio ficou pensando no que ele deveria levar para sua casa quando se drogava. Ele não era médium, mas tinha adotado o espiritismo como uma filosofia de vida. Estudava bastante e sabia que o que ela descrevia deveria ser terrível, disse vereador. E Dalva continuou: deixe-me contar uma coisa para vocês. Lembram o que eu disse sobre os integrantes da nossa família já terem vivenciado algumas existências juntos, lutando para superar desgostos e buscando a união? Então, se antes foi assim, nesta existência a gente até que estava indo bem, alimentando o amor e a harmonia familiar, mas tudo isso foi completamente devastado com a chegada do segundo grupo espiritual. Que segundo grupo? Perguntou Penélope. Vou tentar explicar. Vez por outra, eu vivencio experiências no plano espiritual que, ao acordar, trago-as na memória. Em uma delas, eu flagrei em nossa casa um grupo de espíritos que parecia ter como alvo Marcos e Rodrigo, e somente eles. Como eu não sabia o que fazer, perguntei ao Caio e ele me disse que o que nos liga aos espíritos, sejam eles quais forem, é o padrão de nossa vibração, é a sintonia que mantemos através de nossos pensamentos, sentimentos e ações com as pessoas ou com o meio em que vivemos. Continuou me dizendo que um dos melhores instrumentos que temos seria analisarmos as nossas posturas diárias e mudá-las, se entendermos que não estão condizentes com as que deveriam ser vivenciadas por um filho de Deus. Mas, sabendo que essa seria uma segunda etapa de aprendizado para os meus irmãos, ele me indicou outro instrumento valoroso de proteção para o nosso lar, que seria a oração feita com fé. Então eu poderia pedir a ambos que rezassem e, aos poucos, lhes dar dicas de possíveis mudanças de comportamento. Caio me disse também que, se fizéssemos o estudo do Evangelho como uma família, poderíamos anular, potencialmente, a atuação daqueles irmãos. Eu não sabia como pedir para meus irmãos rezarem, mas pensei que se eu conseguisse instituir o culto do Evangelho no lar, depois seria um pulo para falarmos da importância da oração em nossas vidas. E foi o que fiz. Com o apoio de Rodrigo, que já estava sentindo a sua mediunidade se reabrir, conseguimos marcar o culto para toda quarta-feira e tudo estava ficando bem melhor, até que chegou esse novo grupo, que é liderado por um jovem, um pouco mais velho que você, Antônio. Percebi que eles não temiam mexer conosco ou com qualquer outro para atingir os seus alvos. No caso de Marcos, acredito que mexeram com Laura. Infelizmente, não duvido de nada disso. Mas você disse que o seu mentor deu a entender que vocês não têm muito tempo. Você sabe sobre o que ele estava falando? Dalva abaixou a cabeça e respondeu: Penélope, eles não podem falar tão abertamente, mas dizem para eu ter olhos e ouvidos para os acontecimentos. Então, estou atenta a tudo o que está acontecendo ao meu redor e o que vejo é o meu pai bebendo sem parar, e me agredindo sem ter qualquer motivo aparente. E o meu irmão querendo matar o meu pai se ele agir com violência contra nós. Posso ser jovem e, algumas vezes, tola, mas acredito que todo o planejamento está sendo feito para que Rodrigo faça algo muito grave contra papai e, assim, ele se perca em sua trajetória de crescimento individual. Antônio teve um sobressalto, perguntando diretamente a Penélope: esses espíritos podem determinar que Rodrigo faça isso? Claro que eles não podem determinar nada a ninguém, Antônio. Mas eles podem alimentar no pai de Dalva e no Rodrigo os sentimentos ruins que eles estão se permitindo criar e sentir. Então, se é culpa ou tristeza, ou se é o rancor e mágoa que sentem pai e filho, tais espíritos poderão potencializar e agravar tais sentimentos nos dois,
levando-os a implodirem em escolhas que os farão arrepender-se muito no futuro. Foi por isso que saí de casa. Rodrigo não pode me ver assim. Ele não pode saber o que aconteceu comigo, muito menos que não foi a primeira vez que papai fez isso, porque ele não o perdoará. A voz de Dalva estava muito carregada de medo e ansiedade, mas seu hematoma no rosto só desaparecerá em alguns dias. Amanhã, por exemplo, vai estar bem pior, disse Penélope. Além do mais, não acredito que o silêncio seja a melhor opção quando falamos sobre violência doméstica. Penélope, eu também já pensei nisso, mas preciso de tempo para pensar como farei para contar isso para a mamãe e Rodrigo. Só não quero fazê-lo ainda, porque eles poderão se revoltar profundamente com papai. Você não quer mesmo que eles saibam por enquanto, não é? Perguntou Penélope. Bem, apesar de não concordar com isso, vou ajudá-la. Mas você vai me prometer que, até o final de semana, contará à sua família o que está acontecendo. Dalva balançou a cabeça, concordando com o pedido. É sério, Dalva. Eu sou enfermeira e já vi muitos pais, mães, filhos, maridos, fazerem coisas horríveis com quem amam, por estarem drogados ou alcoolizados. Normalmente, os familiares acreditam que eles nunca mais farão de novo, mas não é essa a realidade. Por causa do silêncio de suas vítimas, eles se sentem protegidos e sem amarras para fazer o que querem. Pode deixar, Penélope, disse Antônio. Eu mesmo estarei na casa dela no sábado para apoiá-la, se ela não contar antes. Assim, eu fico mais tranquila. Deixe-me ver os seus hematomas, disse Penélope, analisando Dalva. A maioria deles estão nos braços. Realmente, você terá que usar umas camisas ou casacos mais compridos para que eles não percebam, por enquanto. Quanto ao rosto, você poderá colocar uma base mais carregada para disfarçar. Se eles questionarem, diga que bateu em algum lugar. A princípio, eles podem acreditar, porque não haveria motivos para duvidarem de você. Mas, não se iluda, essas desculpas não vão convencer por muito tempo, se o seu pai continuar com esse comportamento. Por isso, preciso de sua ajuda, Penélope. Sinto que, se o problema também está sendo impulsionado pelo plano espiritual, acredito que será pelo seu grupo espírita que receberemos ajuda. Se o que você está descrevendo é real, e eu imagino que sim, então precisaremos conversar com o coordenador de nossa instituição, que poderá nos dar alguma orientação. Vou tentar ligar para ele, esperem. Penélope se levantou do sofá, saindo da sala. Antônio se virou para Dalva e disse: Você está bem? Acho que agora sim. Sinto-me mais segura, era muito importante conversar com alguém sobre o assunto. Sabe, eu sorrio todos os dias porque tenho a certeza de que nada acontece sem a atuação constante da sabedoria divina. Mesmo assim, sinto a dor de ver a minha família desabando à minha frente sem que eu possa fazer nada. Quero acreditar que, por nossa ação, vamos iniciar uma nova fase de nossa existência e que, se não fugirmos dela, poderemos superar todos os obstáculos e voltarmos a nos amar. Penélope voltou com um sorriso. Você está com sorte, Dalva. Será que você pode ir lá amanhã à tarde com Antônio? Disse Penélope, olhando também para ele. Por volta das 3:30? Eu estarei de plantão, mas já conversei com o Sr. Gustavo sobre o que me contou e ele disse que poderá recebê-la amanhã. Antônio concordou com a cabeça e Dalva respondeu: Claro, e te agradeço muito. Tenho aula apenas na parte da manhã. Depois disso, vou almoçar e encontro vocês onde me indicarem. Devo levar Rodrigo também? Dando a oportunidade para Antônio refletir, ela aguardou alguns segundos e continuou: Imagino que ainda não seja o momento. Precisamos ter mais orientações da espiritualidade amiga, pois não sabemos o que nos aguarda. Após Penélope ter confirmado com o Sr. Gustavo a ida dos jovens ao centro, eles ainda conversaram mais um pouco, e quando se despediram Dalva pediu um pouco de base para colocar em seu rosto. Antônio a levou para casa e, ao se aproximarem, Rodrigo, que estava na janela, acenou para o amigo, sorrindo de modo malicioso. Rodrigo foi falar com Dalva em seu quarto e questionar, com um olhar bem irônico, se ela e Antônio estavam namorando. Claro que não, disse Dalva, num sobressalto. Rodrigo riu alto. Ele não entendia o porquê de eles não namorarem.
Ele aprendeu a gostar muito de Antônio e, sendo Dalva muito tímida, poderia ser a oportunidade de ela namorar com alguém. Ele disse isso para ela, que pegou uma almofada e tacou nele com força. Rodrigo saiu correndo de seu quarto, gargalhando ainda com mais vontade. Com o barulho dos filhos, Cleto saiu do quarto de Marcos, dando de cara com Rodrigo no corredor. Toda a alegria de segundos atrás se esvaiu do rosto do filho. Ele já não conseguia mais olhar para o pai com alegria. Ao vê-lo, sempre pensava como um disco furado. Preferia que ele saísse de vez desta casa, que morresse até. Mas afastava tais pensamentos, porque sabia que sua mãe sofreria muito. Para nossa sorte, Rodrigo não estava usando de seu raciocínio para refinar seus pensamentos. Tudo o que se referia ao pai, ele simplesmente abraçava com muito mais indignação e raiva. Percebendo que o irmão parou de rir de repente, Dalva saiu de seu quarto e viu ambos se encarando. Imediatamente, ela foi abraçar o irmão e pediu que ele a ajudasse com o jantar, para que sua mãe pudesse ter tempo de tomar um banho agradável. Sem dizer nada, Rodrigo desceu com Dalva e foram ambos para a cozinha. Ouviram o pai bater a porta do quarto do casal atrás de si. A primeira reação de Rodrigo foi desabafar. O que está acontecendo com a nossa família? Nunca tivemos brigas significativas entre papai e mamãe ou entre eles e nós. Só que, agora, parece que tudo está ruindo. Só de ouvir papai entrando no quarto dos dois, tive vontade de subir correndo para ver se ele não iria fazer nada contra ela. Aquela imagem não sai de minha cabeça. Ele levantando a mão em sua direção e eu o empurrando, a ponto de ele cair e sofrer um corte profundo em sua testa. Minha raiva era enorme, Dalva. Estou até com medo de minhas reações com relação a ele. Rodrigo, sei que o papai não parece o mesmo, fazendo todas essas coisas tão graves. Mas, já que puxou o assunto, posso falar uma coisa? Você não vai me dar um sermão, né? Não, meu irmão, só vou pedir que em vez de você prestar atenção em papai, preste mais atenção em você mesmo. Parece-me que você se abandonou. Não estou entendendo. Você está prestando atenção em suas emoções e sentimentos, Rodrigo? Você mesmo disse que sentiu uma raiva enorme, o que é muito normal naquela situação, mas e depois? Eu percebi o seu olhar para o papai no corredor agora há pouco. O que você estava sentindo? Quais eram os pensamentos que o atormentavam? Não era você que sempre me dizia, quando a gente era mais novo, que eu devia prestar atenção em mim mesma para que nenhum espírito pudesse me influenciar? E você me ensinou isso porque você passou muito mal por causa da sua mediunidade, lembra? Eu estava ficando apreensivo com toda aquela conversa. Para mim, estava bem claro que Dalva estava fazendo Rodrigo tomar consciência de nossa influenciação, o que não era nada bom. Quando eu ia tomar uma providência contra Dalva, ela finalizou a conversa. Observe-se, mano, para não se perder em sentimentos que não deveriam mais lhe pertencer. Deu um sorriso meigo e deixou Rodrigo pensando. Tentamos puxar a sua atenção para outros assuntos, mas Rodrigo nos ignorou. Alguns minutos depois, ele já estava dando razão ao que Dalva havia dito. Eu fiquei muito irritado por não ter conseguido evitar aquela conversa. Dalva lançou uma semente perigosa contra nós e teríamos de ficar mais atentos. No jantar, todos estavam à mesa, algo inédito naqueles últimos meses. Aproveitamos o momento e tentamos chamar a atenção de Aparecida para a filha. Ela captou a nossa indicação e a encarou, curiosa. Ela percebeu que Dalva estava de base, o que não era nada normal. Parecia que ela tentava esconder algo. Será que as espinhas já estavam incomodando? Pensou. Porém, ela não via qualquer indício de espinhas em seu rosto. Muitos foram os pensamentos que lançamos em sua cabeça, mas a Aparecida tentava pensar positivamente, afastando as suposições terríveis que eram sopradas por nós ou partiam dela mesma. Foi somente quando Rodrigo perguntou algo sobre a escola que Dalva, tendo se virado para lhe responder, ficou em um ângulo que deu para a Aparecida perceber que a filha estava disfarçando um roxo em seu rosto. Sua mãe questionou, surpresa: Dalva, minha filha, você se machucou? Num ato reflexo, Dalva colocou a mão sobre a parte dolorida em seu rosto.
Não queria mentir para ela, mas, antes mesmo de falar qualquer coisa, o próprio pai fez isso por ela. Ora, no mínimo, ela bateu em algum lugar. Ela sempre foi muito estabanada. Dalva olhou para ele, surpresa, e pensou: como ele mente de forma tão descarada? Será que ele estava tão embriagado que não se lembra do que fez? Seu pai nem levantou o olhar para ela. Foi isso mesmo, Dalva? Você bateu em algum lugar? Sim, mãe. E essa base, minha filha? Você raramente usa maquiagem. É que eu saí com Antônio. Coloquei a base para disfarçar o roxo. Não queria ficar muito feia, e deu um risinho sem graça. Rodrigo, na mesma hora, deu um sorriso bem zombeteiro para a irmã, que ficou vermelha de vergonha. A Aparecida não perguntou mais nada, mas não estava convencida. Somente ela sabia o que já tinha passado com Cleto após os primeiros anos de seu casamento. No início, tudo foi maravilhoso, e o único sonho do casal era ter filhos. Por alguns anos, eles tentaram de tudo. Pensaram até em adotar uma criança, indo a alguns orfanatos, mas saíam de lá sempre desanimados, porque não sentiam que tinham achado o seu filho ainda. Foi nessa época que Cleto começou a beber muito e, por vezes, se tornava violento. Depois de uma noite em que ele perdeu o controle e a esbofeteou várias vezes, ela o expulsou de casa. Porém, Aparecida o amava, e tendo Cleto pedido o seu perdão, prometendo que nunca mais iria encostar um dedo nela, resolveu aceitá-lo de volta. Por 3 vezes, ela voltou para ele, mesmo após ter sido violentamente agredida. Mas, na última vez, ela só voltou porque ele procurou os Alcoólicos Anônimos como prova de sua mudança e porque, mesmo ela estando muito magoada e receosa, descobriu estar grávida. Somente quando Rodrigo nasceu, Cleto parou de ir ao AA, justificando para a esposa que não precisava mais frequentar. Por Cleto jamais ter admitido que a Aparecida o acompanhasse ao AA, ela não conhecia as regras do grupo e nem sabia como ajudar o marido. Vendo o progresso de Cleto em casa, acreditou que ele estivesse curado, por isso não foi contrária à sua saída. Até o suicídio do filho, ela não tinha se arrependido nem um minuto daquela decisão. Quando Cleto começou a beber de novo, a Aparecida o desculpou, pois a dor que sentiam era imensa. Mas, a cada dia que bebia, Cleto ficava pior e ela, tentando salvar o casamento, começou a cobrar o seu retorno ao AA. Cleto, entretanto, não aceitava essa ideia. Eu não vou, porque eu não preciso. Posso parar de beber quando quiser. Eu não sou um fraco, Aparecida. Era o que ele sempre dizia. A Aparecida estava ficando cansada. Já não tinha idade para aguentar aquele tipo de comportamento. Apesar de amá-lo muito e saber que ele era maravilhoso quando não bebia, não conseguiria aceitar aquele mau comportamento dele de novo. Se a Aparecida soubesse que ele estava espancando os seus filhos, nada a impediria de expulsá-lo de casa e até denunciá-lo. A mãe ficava olhando para Dalva enquanto comia. Seu coração estava pequeno, porque ela bem conhecia aquele mundo em que parecia que a sua filha estava entrando. A base para esconder os hematomas no rosto e blusas compridas para não os mostrar ao mundo. Ela não poderia deixar isso acontecer, não com a sua filha. A Aparecida decidiu não comentar nada ali, por enquanto. Sabia que o filho poderia fazer uma loucura e ela ainda precisava conversar antes com Dalva. Depois de a cozinha estar arrumada, a Aparecida e os jovens subiram para dormir. Antes de deitar, a Aparecida foi ao quarto de Dalva, bateu a porta bem de leve e entrou. Dalva, que estava enxugando o cabelo, não ouviu a batida. Quando se virou, tomou um susto. Sua mãe a estava observando, parada, sem dizer nada. Mamãe, eu não a vi entrar. Deseja alguma coisa? Sim, minha filha. Sente-se aqui. Dalva ficou apreensiva, porque se lembrou do hematoma ao redor do olho. Com o banho, toda a base havia sido retirada, mostrando-o claramente. Sua camisola também não escondia os roxos dos braços, mas Dalva tentava encobri-los com a toalha que estava por sobre os ombros. Temia não conseguir mentir para a mãe, naquele momento, se ela fizesse perguntas diretas sobre o que tinha acontecido. Preciso saber se você confia em mim, Dalva. Claro, mamãe. Claro que eu confio. Então, acredito que não mentirá para mim.
Diga-me, como você ficou com esse enorme hematoma no rosto? Dalva, novamente, como ato reflexo, colocou a mão no rosto, procurando escondê-lo. Após alguns minutos em silêncio, já emocionada, Dalva lhe diz: foi papai que me bateu. A Aparecida levantou-se indignada. Seus pensamentos estavam a mil e ela só queria ferir Cleto tanto quanto ele feriu a filha. Por que, Dalva? Por que ele bateu em você? Ele chegou bêbado, mamãe, e eu não sei o que eu fiz de errado. Não, minha filha, você não pode se culpar pelos erros de seu pai. Por mais que algum assunto o incomode, ele não tem o direito de nos agredir. Eu sei disso, mãe. Por isso não queria falar com você sobre o que aconteceu, porque Rodrigo está tendo dificuldades em aceitar o que papai está fazendo. Se ele souber, eu não sei o que fará com o papai. A Aparecida teve o mesmo pensamento. Se Rodrigo soubesse das agressões contra a irmã, poderia agir com violência contra o pai, o que não seria aconselhável para nenhum dos dois. Enquanto pensava nisso, a Aparecida, já experiente naquela vida, perguntou, com a respiração suspensa: minha filha, foi a primeira vez que ele agiu assim contra você? Dalva não respondeu, mas mostrou os braços para a mãe e os vereador. Naquele momento, a Aparecida começou a chorar. Ela não quis acreditar que Cleto seria capaz de agredir a filha daquele jeito. Aquilo era demais para ela. A Aparecida olhou para sua filha, desolada. Queria sair dali e espancar o marido. Como ele pôde mentir descaradamente para todos, dizendo que Dalva era estabanada? Como ele voltara a fazer o que fazia comigo no início do nosso casamento? Pensou a Aparecida, muito amargurada. Mãe, por favor, não fique assim. Ele não está bem, mas nós vamos ajudá-lo. Como, Dalva? Como podemos ajudar uma pessoa que não quer ser ajudada? Agora, sou eu que lhe pergunto, confia em mim? Sim, Dalva. Claro que confio. Mas o que você pode fazer? Peço que me dê um tempo para eu conseguir ajuda. Preciso que a senhora mantenha segredo do meu estado, porque Rodrigo não pode saber o que aconteceu. Também precisarei do seu apoio quando eu pedir que me acompanhe a um lugar que ainda vou conhecer para o auxílio de nosso lar. Como posso deixar esse assunto em suas mãos? Você é tão nova, e essa situação é muito séria. Por favor, mamãe, confie em mim e não comente isso com ninguém. Tudo será explicado mais tarde. A Aparecida saiu do quarto, tendo prometido a Dalva que não faria nada por enquanto. Estava arrasada, mas acreditava que, estando Cleto fora de casa a maior parte do dia, não daria chance de sua filha ficar sozinha com ele. Viria imediatamente para casa depois do serviço. Fiquei radiante, porque a postura de Dalva em não alertar a sua mãe sobre o possível desligamento de seu pai da empresa em que trabalhava, entre outras coisas, nos daria a oportunidade de usar isso contra ela. Os vivos já deveriam ter aprendido que não devemos ter segredos com quem nos ama e nos quer bem. Cleto tinha perdido o emprego há algum tempo e, por vergonha, não avisou a família. Perdeu o emprego por chegar ao trabalho sempre atrasado e alcoolizado, adotando comportamentos e cometendo erros inaceitáveis na empresa. Para que a família não desconfiasse da sua demissão, saía todos os dias no mesmo horário e só voltava no meio da tarde, quando apenas Dalva estava em casa. Na primeira vez que Dalva viu o pai em casa fora do horário de costume, ela perguntou o que tinha acontecido e Cleto a segurou pelos ombros, gritando ofensas, e a sacudiu com tanta violência que ela deu um jeito feio no pescoço. Ela não contou nada para a mãe quando ela lhe perguntou o motivo de estar colocando gelo em seu pescoço dolorido. Ela não entregou o pai. Cleto sempre pensava nesse episódio com certa culpa, mas vinha o Barril, o mais novo comparsa do nosso grupo, e dizia que ela só se machucou porque havia se metido em assuntos que não lhe diziam respeito. Então Cleto concordava e isentava-se de suas ações agressivas. Em razão de Cleto ser um alcoólatra, busquei, na organização, um viciado especializado nessa área, deixando Cadu, a partir daí, encarregado somente de Marcos e Laura. Cleto estava no bar bebendo muito, por se sentir culpado de ter batido novamente em sua filha no dia anterior. Dalva sempre foi uma filha maravilhosa, mas, agora, só sabe me desrespeitar. Por isso eu bati nela. Com certeza ela mereceu, pensava ele, com alguma dificuldade.
Enquanto bebia, Cleto falava consigo mesmo. Eu só não paro de beber ainda porque preciso da bebida para enfrentar a perda de meu filho, mas quando eu quiser eu paro. Como eu não vi o que estava acontecendo? Ele se matou, meu Deus! Meu filho tão esperado e tão amado. E, assim, Cleto bebia mais um gole e continuava falando sozinho. É claro que não vou mais bater nela, porque ela não merece isso. Sempre foi uma filha exemplar. Então, a culpa chegava forte em seu coração e ele completava: é só ela não me desrespeitar mais. É só ela não me desrespeitar mais. Barril ia alimentando os pensamentos de Cleto, sempre deixando em sua mente a ideia de Dalva ser a culpada por se intrometer nos assuntos que não lhe diziam respeito. Cleto, em um processo de defesa inconsciente, aceitava aquelas ideias como uma fuga de suas próprias responsabilidades, mesmo que nada daquilo fizesse qualquer sentido. Cleto estava tão envolvido com sua autopiedade e no vício que, alienado, não raciocinava sobre a falta que o seu emprego e salário fariam para a família. Aparecida era professora em 2 escolas, sendo uma delas a que os filhos estudavam. O que ela ganhava era suficiente para pagar todas as despesas fixas mensais, porém, não para pagar todas as dívidas que ainda tinham. Cleto, no entanto, só pensava em seus problemas e não parava para imaginar as dificuldades financeiras que a sua família passaria quando o seu dinheiro acabasse. Por enquanto, ele estava gastando tudo o que havia recebido de rescisão em bebida e com algumas contas que ele ainda se lembrava de pagar.